Você tem um livro sobre Ferreira Goulart e tem intimidade com Ferreira Goulart, né? Eu sempre falo nas minhas obras, converso com fulano de tal, ou eu dormi com fulano de tal. Por quê? Porque eu conversei com a obra dele, dormi com a obra dele, conheço com quem estou falando. Você tem intimidade com Ferreira Goulart. O que você acha assim tão fenomenal no Ferreira? Bem, essa tua frase me lembrou uma frase do meu antigo professor Aldemário Taranto Goulart, que ele dizia o seguinte: para você interpretar uma obra de um autor, você tem que levar o autor para a cama. No sentido de ter um pouco mais de intimidade, de ler o autor além da superfície. E Ferreira Goulart, eu tenho uma história de gratidão com ele. A primeira vez que eu publiquei um texto em um jornal, em 1998, foi um artigo sobre Ferreira Goulart. E de lá para cá é um autor que eu sempre revisito. Ferreira Goulart é o famoso autor de cabeceira. O poema sujo é aquele que você lê, relê. E o Ferreira Goulart é o tipo de escritor também que consegue trabalhar tanto a dureza da vida quanto a leveza da vida. Você tem de um lado uma poesia forte, capaz de revolucionar, como ele mesmo dizia, dar coice na própria poesia, e de outro lado uma poesia leve, suave, como que ele fala, quando você for embora, menina branca como a neve, me leve, que é uma suavidade impressionante. E ao mesmo tempo o preço do arroz do feijão não cabe no poema. Então é um dos poetas que eu sempre revisito, e sempre que eu participo de algum congresso, de algum evento, e que eu possa defender alguma atividade, algum trabalho, geralmente eu escolho autores maranhenses e uma preferência por Goulart e por José Chagas. Eu creio que se José Chagas tivesse divulgado fora do Maranhão, ele seria um dos maiores cronistas que o Brasil já teve. A José Chagas passa uma impressão para nós falsa, a impressão de que escrever é fácil, tanto na poesia como na prosa. José Chagas pegava um tema, qualquer que fosse o tema, ou político, ou um tema mais pessoal, ou um tema social, e transformava em uma pérola, seja na crônica, seja na poesia. Então, eu acho que o José Chagas foi injustiçado. O fato dele não ser maranhense não tem nada a ver com isso, né? Mas o fato de nós não lermos às vezes. E a morte dele foi há alguns anos, e hoje em dia se pergunta quem foi Zé Chagas. E Zé Chagas deveria estar em vários lugares, ter seus livros reeditados. Recentemente, a Academia Maranhense de Letras reeditou Maré Memória, que é uma das melhores obras que ele fez. Mas tem também Os Canhões de Silêncio, tem Alcântara. É um escritor nivelado por cima. Até mesmo os seus poemas de caráter panfletário, se você ler com um pouco mais de calma, você consegue entender a beleza com que ele tratava as palavras. Eu tenho uma preferência para trabalhar com autores que não são tão conhecidos. O primeiro livro maranhense que eu li quando eu cheguei aqui foi do velho Biratã Teixeira, O Banquete. Peguei na biblioteca, praticamente por acidente, li o livro, adorei, li muitas coisas de Biratã, depois tive a sorte de suceder ele na academia, sorte para mim, infelizmente a sessão da academia tem esses problemas, né? Você vira imortal porque alguém faleceu, que é a contradição de dizer que você é imortal. Você na verdade sucede alguém, mas você nunca substitui. E alguns outros autores que eu tenho o maior carinho, João Moana. Atualmente leio bastante também o Salgado Maranhão, que é um escritor fantástico e um ser humano também impressionante. E alguns escritores que são de uma geração nova, como Agamenon de Jesus, Antônio Ailton, Bioque Mesito, Natan Campos. É uma juventude que está chegando agora à fase de ser jovens senhores, mas que já produziram muito. E associado a isso, nós temos também o Nauro Machado, Arlete Nogueira, o Bernardo Almeida. Nós temos muitos autores. E o bom do Maranhão é que se você estuda literatura maranhense 24 horas por dia, você vai passar 2 ou 3 vidas para chegar à metade. Que nós temos uma tradição literária muito forte, mas, como eu sempre digo, faltam leitores, faltam comentadores.
os grandes movimentos literários dos anos 70, por exemplo? São poetas que mudaram a forma de escrever. Eles vieram praticamente de uma tentativa de revolução literária. Todos eram muito jovens. Cassas talvez seja o que mais destaque até hoje, que também é um poeta extraordinário. O primeiro livro de Cassas, A República dos Becos, é um marco na literatura maranhense. Você pode até dizer que na literatura moderna nós temos antes e depois desse livro. E aí o Raimundo Fontinelli também é um outro nome que merece ser revisitado. O Alex Brasil, que continua produzindo. E esses nomes estão por aí. Alguns, infelizmente, deixaram de produzir poesia ou de publicar, que nós não sabemos também se eles deixaram de fazer a poesia, já que a poesia não abandona o poeta, nem o poeta abandona a poesia. Mas a publicação, às vezes, Mário, e também a falta de um apoio, a falta de leitores, leva alguns poetas ao desânimo. E alguns poetas ficam pensando, poxa, eu dei minha vida para a poesia, dei minha vida para a arte. E agora? Minha história está ali, os livros estão ali, quem lê? Nós chegamos a um ponto, por exemplo, que você pergunta para algumas pessoas quem foi Mariana Luz. E as pessoas, quem foi Laura Rosa, que vieram uma geração bem anterior. Sim, você fez um texto muito bonito publicado pelo FaceTubes, né? Sim, trazendo essas mulheres. As 9 mulheres. As 9 mulheres fantásticas, tantas do passado como as que estão agora. E nós perguntamos assim, quem são essas pessoas? E por que não estão sendo lidas? Não merecem? Será que elas não têm um bom texto? Tem um bom texto. Tem um texto excelente. Por exemplo, uma Lucy Teixeira. Você lê Um Destino Provisório de Lucy Teixeira, você se encanta com a história da menina que foi violentada, para de falar e você fica preso em cada página. Então, nossa literatura não fica nada a dever a melhor da literatura nacional e também internacional. E esses autores que você cita, da geração de 70, que são vários, e que nós temos, por exemplo, Viriato Gaspar, que está lá em Brasília e produzindo ainda, e que é um poeta que nós pegamos desde os primeiros versos dele, você se encanta. Tem um Mário Luna Filho. O Rocinho Corrêa. Rocinho Corrêa, fantástico. Um intelectual de primeira linha, está acima de muitos intelectuais que nós temos. Por que a rejeição de muitos bons intelectuais em participar de uma academia literária? A academia, nós sabemos que é uma confraria. E o primeiro passo, geralmente as pessoas perguntam, por que fulano não está na academia? Por que esse cano não está? Mas o primeiro passo é a pessoa também se sentir com desejo de ir para a academia. E alguns escritores de algumas gerações foram contra a academia na sua juventude. Alguns depois mudaram, como diz o Josué Montello. Josué Montello escreveu uma vez, todo mundo é incendiário aos 18 e bombeiro aos 30. Mas alguns continuaram incendiários até os 60, 70 e talvez não se sentem bem na academia. E alguns se sentem bem. Então é algo que nós temos que respeitar também. Respeitar tanto quem gosta da academia, como respeitar também aqueles que recusam a academia. Você faz parte de 3 academias. Existe diferença de uma academia ser mais clássica do que a outra, da gente ter mais liberdade em algumas academias que em outras, etc? Na verdade não, porque são pessoas tão amigas. Agora, claro, cada academia tem uma tradição. Uma é mais que centenária, a outra é bem jovem, a outra tem um estilo diferenciado. E aí, praticamente, algumas pegam um pouco mais da tradição. E algumas estão inovando, mas todas trazem talentos. Isso que é importante. Você professor, você intelectual, você imortal, sua esposa Linda Barros, imortal da Academia Poética Brasileira, professora, atriz, isso influenciou os filhos? Eu creio que sim, e meus filhos também, desde bem crianças, eles iam comigo para as aulas. Então eles assistiram talvez mais aula que alguns alunos meus.
porque não tinham quem deixá-los às vezes, iam para lá, ficavam assistindo às aulas, e também sempre levei a lançamento de livros, palestras, algumas coisas eles, claro, não tinham como assimilar ainda pela pouca idade, mas criou o hábito também de conhecer os autores, e são dois garotos privilegiados, um casal muito privilegiado, porque eles conhecem a nata da intelectualidade maranhense de perto, enquanto os meninos da idade deles conhecem às vezes só de nome ou nem conhecem, eles têm toda esse giro, esse ciclo de amizades. Você nasceu em São José de Ribamar, depois foi para Goiânia, Brasília. Então também teve dificuldades nesse aprendizado. Sim, e o fato de eu nascer aqui em São José de Ribamar, uma terra santa, e ir embora com alguns meses para Brasília, depois para Goiás, depois volto para cá, depois vou para Piauí, depois volto para cá, para Brasília, Campo Grande para estudar, isso trouxe experiências também, Mário, porque nós sabemos, né, que a experiência ajuda também a trabalhar um pouco mais a literatura, a palavra, e também conhecer novas culturas, novos jeitos de ser, contribuem para edificar cada dia o que nós somos. Cada aprendizagem, cada pessoa que eu conheci é um tijolinho na construção do que eu sou hoje. Então a todos. Sim, então você já tem uma definição para poesia. O que é poesia? Poesia é o que nós somos. Poesia às vezes está no olhar de uma criança. Poesia às vezes está em um casal de idosos se abraçando. A poesia é o pôr do sol. A poesia também é o nascer do sol. A poesia somos nós, meu querido. Nós fazemos a poesia e nós temos a capacidade de ver a poesia, que a poesia é uma das coisas, e a arte em geral, é uma das coisas mais humanas que pode existir no mundo.